A Giorgia Meloni, da Itália, levou centenas de médicos cubanos no ano passado, que estão lá na Calábria para atendimento médico. A Giorgia Meloni, que é da extrema-direita italiana, primeira-ministra da Itália, mas ali no caso, e isso está em andamento, mas a Itália não foi punida e nem tende a ser por esse programa dos mais médicos, que mostra mais uma das várias hipocrisias do governo Trump, né, no caso, que está punindo o Brasil por uma coisa no passado, mas a Itália não. O Mais Médicos voltou. O programa foi um sucesso excepcional. Poucas vezes o povo pobre, que mora nas cidades pequenas desse país, tiveram o tratamento que tiveram depois que nós colocamos o Mais Médicos para funcionar. E ele está voltando agora com um cuidado excepcional. Nós queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro. Se não tiver, nós vamos fazer chamamento para que médico estrangeiro ocupe essa tarefa, porque o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro que precisa... Vai pra onde, Nicole? Vou pra Porto Alegre. Rio. A gente tá indo pro Rio de Janeiro. Eu vou pra Mendes. Itápolis. Zeu, Pará. Santarém, no Pará. Rio de Janeiro, capital. No Médio Solimões. Limoeiro. São Paulo. Porto Alegre. Porto Alegre. Porto Solimões. Mais de 400 médicos e médicas do povo! Estão chegando, gente. Semana que vem tá na sua cidade, nas aldeias indígenas, do estado de todo o Brasil. Viva o SUS! Viva o Mais Médicos! Vamos ver hoje a composição do programa Mais Médicos. Segundo dados do Ministério da Saúde, apenas 10% dos profissionais do Mais Médicos são de Cuba. O programa é alvo dos Estados Unidos por conta da participação de médicos cubanos. De um total de 26.414, os brasileiros representam 22.755 e os cubanos 2.659. 188 profissionais são da Bolívia, 82 da Venezuela, 55 do Paraguai e 42 são peruanos. O programa conta com outros médicos de dezenas de nacionalidades. Apesar de ainda ter profissionais cubanos, o programa não coordena a participação através da Organização Pan-Americana de Saúde. Essa parceria começou em 2013 e acabou em 2018. Segundo o Ministério da Saúde de Cuba, o país já enviou médicos para países como Portugal, Rússia e Espanha por conta dos elevados índices em saúde pública. Mas aí nos Estados Unidos não tem SUS grátis. Olha por que aqui não tem SUS grátis. Caviar Sibéria em 56 gramas aqui nos Estados Unidos, R$ 34,99. O mesmo caviar no Brasil, 50 gramas, está por R$ 1.500. SUS grátis. Chupa vira-lata aqui no Brasil tem SUS grátis, nos Estados Unidos não. Olha por que aqui não tem SUS grátis. Olha esse Nike Air 270 aqui nos Estados Unidos, 160 conto, no Brasil, R$ 2.089. Olha, é impressionante a inteligência discreta de algumas pessoas. Tem gente que tem imunidade ao aprendizado. Palmas para essa lógica aqui, porque ela tem a profundidade de um pires. Meu amigo, se você acha que vale a pena trocar um sistema de saúde universal, gratuito, que atende mais de 70% de uma população inteira por um par de tênis mais barato, você não entendeu absolutamente nada sobre dignidade, justiça social e o que realmente importa quando a vida aperta. Nos Estados Unidos, se você quebrar o braço e não tiver um seguro, você vai pagar $3.000 só para engessar. Se precisar internar porque você teve uma apendicite, 10, 20, $30.000. Se precisar ficar na UTI alguns dias, vai passar de $100.000. O caviar é mais barato, mas uma quimioterapia pode deixar você falido. Tenta pagar um tratamento oncológico com uma lata de caviar para ver se funciona. Um parto normal nos Estados Unidos custa $8, $10.000. Isso se não tiver complicações. Mas claro que o problema mesmo no Brasil é não ter um iPhone barato. É o brasileiro que está errado em querer vacina de graça, remédio de graça, cirurgia de graça. Porque, na verdade, se você tiver uma porcaria material em promoção, tá tudo resolvido. O SUS tem problemas? Tem, muitos. Falta recurso, falta gestão,
falta estrutura, mas salva vidas todos os dias, de graça. É um dos maiores sistemas públicos de saúde do planeta. Tem vacinação em massa, transplante, emergência, parto gratuito. Quem já passou por um problema grave de saúde na família e teve que usar o SUS sabe disso. Você pode criticar o Brasil de milhões de formas diferentes. E eu concordo, tem muita coisa pra gente criticar. Mas chamar de ruim um sistema que garante saúde de graça para quem não pode pagar é você assinar um atestado de ignorância, ou de alienação, ou de egoísmo, que é pior ainda. De qualquer maneira, eu torço para você não precisar de usar um tratamento de saúde quando você estiver nos Estados Unidos, ou fazer como a maioria dos brasileiros que eu conheço que moram nos Estados Unidos faz, vem aqui no Brasil pro médico. Mozart, não fique preocupado com o visto dos Estados Unidos. O mundo é muito grande. O Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Você tem lugar para andar no Brasil pra caramba, cara. Não se importe. Lugar bonito. E eu quero dizer para os companheiros cubanos que o fato deles caçarem o Mozart foi por causa de Cuba. Que eles tinham ido a Cuba. Então é importante eles saberem que a nossa relação de Cuba é uma relação de respeito a um povo que está sendo vítima de um bloqueio há 70 anos. Há 70 anos. Hoje estão passando necessidade. Estão passando num bloqueio que não há nenhuma razão. Os Estados Unidos fez uma guerra, perdeu. Aceite que perdeu e deixa os cubanos viver em paz. Deixa os cubanos viver a sua vida. Não fique querendo mandar no mundo, ele não é imperador, gente. A segunda coisa que ele disse é que nós estamos perseguindo o ex-presidente. Que aqui no Brasil não tem direitos humanos, nós estamos perseguindo o ex-presidente, tão bonzinho que ele era. Então, eu acho que, na verdade, veja, é importante ficar claro, não tem nenhuma acusação de nenhum opositor ao ex-presidente. Ele está sendo julgado pelas mazelas que ele fez, pela tentativa de golpe, pela preparação do assassinato ao presidente Lula, ao vice Alckmin, ao Alexandre de Moraes, pela tentativa de colocar um carro-bomba no aeroporto para explodir um caminhão com bomba, invadiu a Polícia Federal no dia que eu fui diplomado, dia 12 de novembro, de dezembro. Ou seja, ele não pode esquecer, ele está sendo julgado porque os comparsas dele delataram ele. Delataram. Ele precisa parar de resmungar. Mandou o filho para os Estados Unidos. Mandou o filho, que é deputado federal, você tem que pedir a cassação dele. Porque ele está traindo o país. Ele está, sabe? Essa é a verdadeira traição da pátria. Ele foi para lá instigar os americanos contra nós. Então, não dá para a gente ficar quieto. Então, nós também não aceitamos, sabe, dizer que no Brasil não tem direitos humanos por causa dele. Hoje ele deveria ser julgado num tribunal internacional pela quantidade de morte da Covid aqui, que ele tem responsabilidade. Pelo menos 300 mil mortes é da irresponsabilidade dele. De receitar remédio que não prestava para nada. De dizer que quem tomava vacina virava gay, quem tomava vacina virava jacaré. Ele certamente tomou vacina para virar aquela coisa ruim que ele virou. Se ele tivesse tomado vacina, ele não tinha ficado assim. Se a mãe dele tivesse dado vacina nele, ele certamente teria um coração tão bom quanto o meu. Quantos mercados para os produtos brasileiros? Nós abrimos 400 mercados, completou ontem. Ontem nós começamos a vender carne e miúdos para as Filipinas, que não compravam nada de nós. Então minha mãe dizia para mim assim, às vezes a gente não tinha comida para comer no domingo. Minha mãe dizia, hoje não tem, mas amanhã vai ter. E eu quero dizer para os brasileiros, se os Estados Unidos não quiser comprar, não tem importância, eu não vou ficar chorando, não vou ficar rastejando. Eu vou procurar outros países para vender os produtos que eu vendo para ele e vamos seguir em frente. Temo em trazer a notícia de que o Brasil sonhado no hino nacional existe e é concreto. O futuro do país chegou. Já não somos mais gigantes apenas pela própria natureza. Somos gigantes em soberania, em mercado, em relações, em democracia e gigantes institucionalmente. O ataque americano mirou em um país menor, em uma republiqueta de bananas, e veio carregado de veneno institucional. Trump não tolera as instituições e sabe que elas são seu verdadeiro inimigo. Ter encontrado aliados brasileiros da mesma estirpe o animou a atacar. Mas errou, como sempre erra quem subestima o adversário. Como erraram todos que viram em Lula um político menor. Como erram todos que, de tempos em tempos, anunciam que o Brasil já era. Até que um novo tsunami surgiu. Donald Trump.
O presidente americano, assim como a crise do subprime, ameaçou ferozmente nosso futuro. Bradou, ameaçou, impôs sanções e tarifas. E Lula, por talento ou instinto, decidiu mais uma vez olhar adiante. Viu na crise uma oportunidade de união nacional, algo que lhe havia escapado até então. Trump, temeroso do multipolarismo e consciente da relevância estratégica do Brasil, chamou Lula para valsar na arena dos grandes. E, como se diz, você é do tamanho dos seus inimigos. Ao mirar Lula, Trump o elevou ao patamar de grande liderança global. Enxergou o que nem mesmo a opinião pública brasileira parecia enxergar. Ao pararmos para observar com frieza nossa relação com os Estados Unidos, o Brasil percebeu que somos mais necessários para eles do que eles para nós. Uma surpresa absoluta para quem sempre se julga inferior. E isso pode ser facilmente validado ao analisar a lista de produtos isentos das tarifas, uma lista de quem não pode desprezar nosso tamanho. Talvez Lula seja hoje o mais brasileiro dos brasileiros, porque ele representa exatamente o Brasil de agora. O Brasil que fugiu da fome, que saiu do campo, que evoluiu na indústria, que construiu sua democracia no diálogo e que, mesmo depois de tudo isso, ainda não é plenamente reconhecido pelas elites nacionais e globais. O Brasil e Lula caminharam juntos nas últimas décadas. Erraram, acertaram, evoluíram, se fizeram. Nada do que aconteça daqui para frente poderá diminuir o que já foi conquistado. O novo virá. Lula, daqui a 1 ano e meio, ou 5 anos e meio, entregará o Brasil para alguém. Seja quem for, espero que seja tão brasileiro quanto ele e que cumpra o papel de seu tempo, como Lula tem cumprido.